É com grande emoção que me encontro aqui, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Que orgulho iniciar as comemorações do Dia de Portugal no estrangeiro, mas em território nacional, porque a bordo de um navio da Armada. Ao mesmo tempo do Dia de Camões, a curta distância de um dos locais mais simbólicos cantados por Luís Vaz de Camões, nos seus Lusíadas, e das comunidades portuguesas, numa cidade com uma histórica comunidade portuguesa. É de facto uma coincidência virtuosa poder harmonizar desta forma os três elementos do nosso Dia Nacional num só espaço e num só tempo. A presença de forças nacionais destacadas na cidade do Cabo, no âmbito da iniciativa Mar Aberto, remete-nos para os feitos ocorridos há 535 anos, quando, já aqui foi recordado, em 1488, Bartolomeu Dias e a sua armada protagonizaram um dos mais importantes acontecimentos da história da navegação marítima mundial. A conquista do então denominado Cabo das Tormentas e a consequente descoberta de um caminho marítimo para a Índia anunciou a afirmação global de Portugal, precursora da secular presença portuguesa em África, na Ásia, mas também mais tarde na América e em todo o mundo. Presença essa que se mantém viva até aos dias de hoje. Mantém-se viva, por um lado, através das comunidades portuguesas e de luso-descendentes por todo o universo, tão bem representadas também aqui nesta cerimónia. Por outro lado, e em especial hoje, através da Armada, a herdeira das armadas que levaram o nome de Portugal, onde a terra se acaba e o mar começa, como disse o poeta, aos quatro cantos do mundo, que deram novos mundos a esse mundo. Armadas que foram o eixo fundamental da edificação do período porventura mais áureo da nossa história, que ligou de forma indelével o mar a Portugal. Desde esses tempos, falar de Portugal é o mesmo falar do mar, e dizer português é o mesmo que dizer marinheiros. Foi esta constante exploração marítima que tornou Portugal num país de imigração, desde o século XV. Foi através do mar que Portugal construiu a sua identidade, e foi com as armadas de então que se estabeleceram laços que ainda hoje perduram em todas as latitudes. É esse mesmo mar que nos impele hoje a ver Portugal não enquanto um país periférico da Europa, mas antes como uma nação central do Atlântico, central nos grandes fluxos económicos que ali se desenvolvem e nos recursos que ali existem, detentor de um território marítimo 18 vezes superior à sua medida terrestre e na expectativa de vir a ser ampliado até cerca de 40 vezes nessa mesma extensão. Mas central também nos outros oceanos, onde existe, em todos eles, uma pátria irmã de língua portuguesa. Portugal deve, por isso, sempre pugnar pela sua afirmação como um dos maiores países marítimos do mundo, olhando o mar de forma renovada, continuando a elevá-lo dia após dia a componente essencial do seu desígnio de sempre e, portanto, do futuro de sucessivas gerações. Mas a localização geográfica só por si nada garante. É necessário que haja visão estratégica e ambição política. E nesse quadro, as nossas Forças Armadas, e em particular a Armada, devem desempenhar um papel fundamental. A Armada de hoje possui características de diplomacia, de capacidade de projeção, de cooperação internacional, de promoção de segurança e de fomento económico, como prova o navio onde nos encontramos,
e que tão bem o tem materializado nesta sua longa e complexa missão. E não só no âmbito militar, razão primeira da sua existência que importa não esquecer, mas também fortalecendo laços diplomáticos com os países visitados, cooperando em missões de treino e de formação, no apoio a populações, na ligação às comunidades ou contribuindo para a segurança marítima e energética de Portugal. Assim o provam os 16 países já visitados ou ainda a visitar pelo Setúbal e pelo Arpão, em que se incluem Espanha, Marrocos, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Senegal, Serra Leoa, Costa do Marfim, São Tomé e Príncipe, Angola, África do Sul, Moçambique, Nigéria, Gana, Guiné Equatorial e Mauritânia. Guarnições do Arpão e do Setúbal. É verdadeiramente impressionante a multiplicidade e variedade de tarefas realizadas até agora. Tarefas essas só possíveis pela vossa afirmação constante de competência, profissionalismo, espírito de missão, brio no servir, capacidade de sacrifício, de que a Marinha e as nossas Forças Armadas em geral são exemplo constante. Mostrando que, com recursos assimétricos face ao potencial estratégico cumprido, o fator multiplicador de um navio permite exponenciar o retorno do investimento nas nossas Forças Armadas. Sei bem da complexidade, sensibilidade e importância da missão que estáis a desempenhar. No final da vossa missão, tereis desenvolvido atividades no âmbito das presenças marítimas coordenadas da União Europeia, do programa SWAMS da CDAO, no âmbito da Defense Capability Building da NATO, da cooperação bilateral no domínio da defesa com 5 países da CPLP, ou de atividades ligadas ao Atlantic Center sediado nos Açores. Por essa razão, não hesito ao afirmar que as nossas Forças Armadas, e aqui hoje o Arpão e o Setúbal, continuam a assumir um papel cada vez mais relevante e insubstituível na política externa do Estado, na cena dos seus antepassados quinhentistas. A presença destes 2 navios da Armada na África do Sul mostra que Portugal continua a afirmar-se enquanto plataforma entre continentes, oceanos, povos e culturas, asseverando hoje mais do que nunca que as nossas Forças Armadas são garantia de que Portugal tem um estatuto de ator decisivo na produção de segurança internacional. E também, por esse motivo, faz sentido reafirmar reiteradamente aquilo que todos comungamos, a necessidade imperiosa de investimento permanente nas capacidades e equipamentos militares, mas também na valorização do papel dos militares na sociedade, das suas carreiras, dos seus regimes de prestação de serviço e seu sistema estatutário e retributivo. Que os nossos antepassados, que levaram Portugal aos 4 cantos do mundo, continuem a inspirar gerações de militares e de marinheiros que, tal como vós, levam Portugal ao mundo na defesa do interesse nacional. Termino reafirmando a emoção que sente o Comandante Supremo das Forças Armadas ao celebrar este nosso dia, princípio daquilo que é a celebração global do Dia de Portugal, a bordo do navio da República Portuguesa. Convosco, a mais de 5.000 milhas náuticas de distância de casa, trazendo desta forma um pouco da pátria, como traz o Governo, Senhora Ministra,
do seu Estado-Estado, das comunidades europeias, e os parlamentares, e o Presidente do Governo Regional da Madeira, todos nós, um pouco da pátria, das nossas raízes, do nosso território físico até vós, que estáis aparentemente tão longe, mas na verdade tão perto de quem por todo o mundo é português ou fala português, como as nossas comunidades, tão perto, portanto, do nosso território espiritual. Perto e longe, longe e perto, sempre servindo o nosso Portugal.